O pessoal tem me cobrado a falta de publicações, tá? Isso se deve basicamente a 3 razões, tá? A primeira é que, na minha opinião, nós estamos muito bem servidos de opiniões na internet, né? Se você, por exemplo, quer opinião, informação e opinião de uma forma assim, bem humorada, você tem o pessoal do Jacareditanga. Se você quer uma coisa mais séria, mais profunda, mais detalhada, aí você tem o pessoal do Terça Livre, né? O Alan dos Santos, o Sepúlveda. Então, fora Paula Marisa, Nando Moura, o Enzo, o Zé Márcio, essa turma toda, né? Que a gente o próprio Olavo de Carvalho, logicamente, não podemos esquecer, né? Bernardo Custer, que inclusive, né, esteve ontem lá na Paulista e tal. Então são pessoas que a gente pode ouvir, não dá para... nem sempre são concordantes as vozes, né? Mas são análises muito sérias, muito bem feitas, bacanas, né? Então eu não vejo a necessidade de ficar repetindo coisas que eu vejo e que eu concordo, né? Então essa é uma das razões. A segunda razão é tempo, né? Meu tempo a coisa tá um pouco complicada para mim nesse aspecto. E a terceira razão é que muito do que está acontecendo no Brasil hoje, na verdade já falei sobre essas coisas, né? Eu já falei sobre elas, né? Basta você ver os vídeos já publicados, já tá basicamente tudo lá, né? Então eu não vejo muita razão, muito motivo para ficar repetindo aquilo que eu já disse anteriormente, né? Então nada para mim está sendo muita novidade, está sendo tudo ali mais ou menos dentro daquilo que eu já esperava mesmo, né? E aquela conversa que a gente já sabe, o Bolsonaro finalmente aparece um político no Brasil, finalmente, que promete e está chegando lá e está querendo fazer. E a turma daqueles que a gente já conhece também, que foram, inclusive é bom dizer, foram eleitos, é bom que se diga isso, né? Mas contando com aquela coisa, não, a gente promete, chega lá, a gente muda a conversa, ninguém acompanha mais nada, ninguém tá nem aí, só que a coisa mudou, né? Não é que tá mudando, a coisa mudou, né? E tem gente, acho que não entendeu essa parte ainda. Pensemos juntos. Então, de um lado, o Bolsonaro, não é? Que eu vejo sempre as pessoas reclamando dos políticos no Brasil, porque prometem e não cumprem, isso é verdade. Aí chega um cara que promete e está tentando fazer. E aí a gente está vendo o que está acontecendo. Então já começou muito bem, tem mandado bem demais. Mas a gente sabe que tem aquela turminha eleita também, é bom que se diga isso, e que prometem também, querem um bem do Brasil e blá blá blá, mas chega lá a coisa muda de figura. Então o assunto não poderia deixar de ser a manifestação maravilhosa que nós presenciamos pelo Brasil afora no dia de ontem, né? E isso é uma demonstração clara. Não é que as coisas estão mudando, as coisas já mudaram. A respeito dessa manifestação, dessas manifestações, eu tenho a comentar que elas podemos dividir em três situações diferentes, né? Então nós temos primeiro o alvo, né? O alvo da manifestação. Qual é o alvo? Qual o alvo primário? É alcançar aquilo que o Bolsonaro prometeu e está tentando cumprir. Então, deveria ser unanimidade, né? As medidas que o Sérgio Moro tá trazendo deveriam ser, na teoria, unanimidade. Porque eu não tenho nada contra. Nada contra. E isso por quê? Porque eu não tenho nada a esconder, né? Então, quem diz, né? Quem não deve, não teme. Mas é engraçado que os políticos, esses mesmos políticos que falam e que falam de honestidade e tal, são os mesmos que tentam barrar projetos que seriam muito bons para o Brasil. Outro projeto que é a questão de reforma da Previdência, que é uma coisa que, nesse ponto, eu acho que o Bolsonaro está deixando um pouco a desejar. Não pela reforma em si, que ela é necessária, ela é fundamental, na verdade,
Mas o que está faltando é ele falar a realidade para as pessoas, né? A realidade é que não tem dinheiro. O único que eu ouvi falar a real sobre a Previdência foi o Regufe, lá no Senado, que ele falou a realidade. O que aconteceu, amigo? É o seguinte: essa reforma, ela vai ter que passar por uma questão muito simples, porque o dinheiro acabou. Não tem dinheiro, né? E cadê o dinheiro? Pergunta pro Lula, pra Dilma, não pergunte pra mim. Então, esses são os alvos, né? A gente querer o povo se manifestando, querendo aquilo que deveria, em teoria, ser até fácil de se conseguir, que são coisas boas não para um partido, ou para um presidente, ou para um político, mas para o povo em geral. E o povo está atento. Isso foi o que mudou no Brasil. Atento. Então, vejam vocês, essas manifestações, elas têm um detalhe que isso eu não vi ninguém comentar, né? As manifestações políticas, reivindicações, elas ocorrem praticamente, com exceção das ditaduras, né? Elas ocorrem pelo mundo afora. Não é novidade para ninguém. Então, por exemplo, uma vez eu estava em Buenos Aires, aí eu vi lá os piqueteiros, aquela multidão, aquela gente para tudo que é lado, ali na Praça de Maio, frente à Casa Rosada, Corrientes, aquela multidão. É engraçado que nessa situação, dessa vez, eu passei uma semana em Córdoba e uma semana em Buenos Aires. Então, em Buenos Aires é aquela manifestação monstro. E em Córdoba, zero. E em Rosário, zero. Então, você vai, por exemplo, esses dias agora, começo do ano, estive lá na África do Sul. Então, tive em Joanesburgo e tive na cidade do Cabo, Cape Town. Lá vi manifestações, né? Mas, vou dar outro exemplo, até bem Washington, capital dos Estados Unidos. Meu, difícil não ter alguma coisa lá. Seja em frente da Casa Branca, em frente do Congresso, sei lá. O povo lá tá sempre reivindicando alguma coisa. Ou é a favor de alguma coisa, contra outra, o povo se manifesta. Agora, o que eu acho que é uma coisa muito estranha, assim, muito bacana, diferente, é que no Brasil, quando você vê essas manifestações, você não vê uma manifestação isolada aqui em São Paulo, ou somente em Brasília, ou não. É o povo se manifestando em Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba, enfim, né? Tem até os pontos já, né? A Avenida Atlântica lá no Rio, né? O Farol da Barra lá em Salvador, aqui a Avenida Paulista aqui em São Paulo. Então, o Brasil, o brasileiro, tem se manifestado não de uma forma regionalizada, né? E isso é uma coisa que eu acho realmente formidável, estranho, uma coisa bem brasileira, acredito eu, né? E bem interessante. Nós podemos dizer que o alvo são os políticos. Isso é uma coisa meio clara, não é? E é lógico que não são só esses políticos aí que estão avacalhando o país, nós sabemos disso. Ontem lá na Paulista eu achei bem interessante que a hora que o helicóptero da Globo estava sobrevoando lá, era gritos de Globo lixo, fora Globo, mandando a Globo tomar naquele lugar. Isso é uma coisa muito interessante, porque o povo hoje consegue identificar, né? Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Revista Veja, Globo, né? Empresas que, é triste dizer, já foram excelentes, né? E hoje elas estão totalmente desassociadas do que seja a realidade. Ainda serve como referência, sim, com informação, tem uma estrutura muito grande, mas o fato é que estão num outro mundo, estão num outro planeta, né? Eles não estão mais vivendo a realidade do brasileiro. E aí é o que eu já falei e volto a dizer, né? Tem que cair, porque são empresas nefastas, só isso. E o povo não cai mais nessa. Já era, acabou, encerrou esse período da mentira, né?
que eles mentiam, falavam, inventavam e ficava tudo por isso mesmo, né? Aí, para terminar, eu faço análise dos perdedores, né? Que geralmente eventos como esse sempre tem os vencedores e os perdedores. O vencedor principal foi o povo brasileiro, que tem se posicionado, tem mostrado sua força, tem mostrado que não está mais desassociado, que é o que se aposta, né? O político tradicional, ele aposta nisso. O cara votou em mim, daí a pouco ele nem sabe mais em quem ele votou. E continua sendo assim, tá? Grande parte da população, se você perguntar quem votou agora na última eleição, ele não vai lembrar em quem ele votou. Cobrar, então, nem se fala. Só que isso está mudando, não é? Isso está mudando, e mudando de forma bem drástica. As pessoas agora estão cobrando e tal. Então, os perdedores nessa conversa toda, eu entendo que são dois, né? Primeiro, a Janaína Pascoal, pessoa que eu admiro bastante, gosto dela demais, tá? Só que de vez em quando baixa um revertério nela, não sei, começa a falar coisa com coisa, é um negócio meio complicado. Ainda bem que ela tuitou agora, reconhecendo, né, o óbvio, né, que o povo tá certo. As pessoas têm direito, sim, e tem que reivindicar, e tem que mostrar presença, não é? Então, acho que ela foi mal, mas pelo menos que é uma pessoa que, repito, eu respeito demais, uma guerreira, pessoa que eu tenho uma admiração enorme por ela, tá? E que de vez em quando fala coisa que não tem nada a ver, né? Ainda bem que ela já mudou de posicionamento e tal, isso é coisa positiva. Agora, os grandes derrotados, sem dúvida, foi o pessoal do MBL. E eu falo isso com muita preocupação, viu? Porque eu gosto do MBL, né? Eu gosto do pessoal do MBL, gosto da postura deles, que nem sempre é muito coerente, nem sempre tem a ver com que... Mas, no geral, eu acho que eles... eu gosto deles, tá? O Kim, cara que... você conversa com ele assim, 5 minutos, você vai ver que o fulano é fera, o cara é fera mesmo, né? Arthur Duval é outro que inclusive votei nele nessa eleição, mas essa postura do MBL ficou muito estranha, ficou esquisito demais. E não o fato de, nós não vamos apoiar a manifestação, até aí tudo bem, agora proibir, né? Uma coisa meio esquisita, né? Coisa que lembra assim um pouco, sei lá, ditadura, umas coisas meio complicadas, né? E você vê, perderam em questão de uma semana, perderam mais de 200 mil assinantes, né? E você pode falar assim, mas isso aí eles se recuperam, tal, mas é um sinal importante, tá, gente? Porque se você pega uma empresa tipo Folha de São Paulo, sei lá, ou Jovem Pan, que perca 200 mil inscritos, é uma conversa. Agora o MBL é um grupo de pessoas, né, que, repito, gosto, tá? No geral, tem um monte de cabeça de bagre lá dentro, a gente sabe disso, mas isso aí, né, tem em todo lugar, né? Sempre vai ter um bando de imbecil, cabeça de... Isso aí é geral, né? Não é exclusividade do MBL. Mas veja, é um movimento popular, né? É um movimento que cresceu em cima de manifestações populares. E talvez, não sei, a análise que eu faço é que chegou um momento que eles acham que tem o domínio da situação. E não é bem assim. Eles cresceram e prosperaram porque em um determinado momento eles falaram a linguagem que o povo queria. E hoje eu vejo até essa execração deles, né, que foi uma coisa até um pouco, talvez até um pouco exagerada, mas é inconformidade. O brasileiro não quer esperar mais nada, o brasileiro não quer mais medida de água morna, né? Tem que ir para as cabeças, né? E eles perderam a grande oportunidade de se fortalecer, né? E eu digo isso porque você vê, o Arthur Duval aqui em São Paulo está fazendo um trabalho maravilhoso, o próprio Kim Kataguiri, se a gente for analisar lá em Brasília, está mandando bem demais. Mas não sei o que deu a meia hora de bobeira. E eu acho que perderam uma grande oportunidade, ou de ter colaborado para o progresso e para as manifestações, ou então perderam a grande oportunidade de ficar com a boca fechada e não falar besteira, né?